Números, capítulo 13, já está projetado ali, se alguém à frente, se alguém quiser fazer uso ali da projeção, fique à vontade. Antes de nós lermos o texto, irmãos, nós vamos falar hoje sobre síndrome de gafanhoto. Síndrome de gafanhoto. No versículo 33 desse capítulo 13, diz assim, ó, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Eu gostaria, Gabriel, que você colocasse o texto que eu mandei. Eu mandei esse texto, não é? Que eu coloquei na versão atualizada da revista atualizada, da nova atualização deles. Eu mandei um arquivo no PowerPoint, para que você pudesse projetar aí para nós. Vê se você acha esse PowerPoint aí. Oi? Vamos lendo então, irmãos, vamos fazer essa leitura então, para nós entendermos. Nós vamos ler boa parte do capítulo 13 e vamos ler alguns versículos também do capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés, envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Enquanto o Gabriel consegue lá para nós, deixa eu fazer uma narrativa geral aqui para nós situarmos e tirarmos mais proveito. Irmãos, Deus escolheu um casal para constituir um povo, uma nação, a igreja do Velho Testamento, o povo de Israel. Esse casal era Abraão e Sara. Ele pegou esse casal, levou para a Palestina, a Canaã, as regiões agora de Jerusalém, aquela região ali. E Abraão e Sara teve um filho, colocou o nome dele de Isaac. Isaac teve um filho, gerou um filho, colocou o nome dele de Jacó. Jacó teve 12 filhos. E esse pessoal estava ali ainda, um povo pequeno, tímido, eram umas 70 pessoas, e eles foram para o Egito. Devido às consequências, foram para o Egito. E ali eles ficaram 400 anos. E esses 400 anos, eles cresceram muito. No início, eles eram bem aceitos pelos egípcios. Mas logo depois, eles foram escravizados pelos próprios egípcios e ficaram ali durante 400 anos e realmente cresceram muito. Era um povo, não era uma nação, um povo sem governo, não é? Era escravo. Escravo não tem, né, governo próprio, eles são governados. Então, aquela nação trabalhando em serviço forçado. Então, Deus levantou Moisés, que libertou esse povo para levar para a terra prometida, ou a terra deles de volta. Aí eles iriam voltar para a terra deles, terra boa, terra que mana leite e mel. Então, Moisés pegou esse povo, atravessou o Mar Vermelho, como vocês sabem, andou 2 meses, chegou no Monte Sinai. Chega no Monte Sinai, ele ficou 1 ano, aquele povo ficou 1 ano ali. Por que eles ficaram 1 ano ali? Para se transformar numa nação. Ali eles elaboraram a sua carta constitucional, ali criou o seu governo, o corpo de sacerdócio, a sua religião, o seu exército, até exército eles criaram, a sua igreja, né? A tenda da congregação foi construída ali, de forma que esse tempo, esse ano que eles ficaram ali, eles se prepararam para entrar na terra, já entrar como uma nação, com uma carta, né, constitucional, com as leis. Foram muitas leis, além dos 10 mandamentos, a lei moral, eles tinham todo o corpo de lei que um Estado precisa. Então, feito tudo pronto, não é? Tranquilo, eles partiram então para adentrar a terra que Deus prometera a eles. Caminharam ali alguns dias, uns 15 dias, e chegaram muito próximo da terra. Chegando ali, Moisés escolhe 12 príncipes,
do povo, né? Eram 12 tribos, 12 chefes, para que eles fossem à terra para espiar a terra, para ver como é que era essa terra, né? Como é que era o povo de lá, se eram fortes, se eram fracos, o poderio bélico deles, né? Se as cidades eram muradas, enfim, todas as coisas que eles precisavam, todos os subsídios para que eles pudessem adentrar aquela terra que já era deles, que Deus havia prometido, né? Levou eles ali, vocês sabem como Deus levou, né? Demonstrando o seu poder ali presente, e disse, olha, a terra é de vocês, vocês vão entrar e vão possuir a terra. Então, os comentaristas acreditam que Moisés mandou os espias, porque Deus permitiu que ele mandasse, porque o povo já tinha pedido que antes que ele mandasse os espias, mas nem precisava de espias. Para que espias, né? Se Deus já tinha prometido a terra, vinha mostrando todo o poder, tinha aberto o Mar Vermelho e tudo mais, então era adentrar, mas Deus permitiu porque eles precisavam, né, passar pelo que passaram. Então agora sim, agora vamos ler, você pode acompanhar na projeção ali, né? Diz assim, ó, o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Na sua tradução está príncipe. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Sim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmaí, filhos de Anak. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um cacho de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Vixe, olha só, imagina um cacho de uva trazido por 2 homens fortes. Que cacho de uva é esse? Que terra é essa? Que terra fértil é essa? Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol. Escol em hebraico é exatamente cacho, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. E agora nós vamos ver o relato dos 10 espias covardes, né? Que nós sabemos que tem 10 espias covardes, medrosos, incrédulos, e 2 espias corajosos, servos do Senhor, crentes de verdade. Então eles começam. Na verdade, irmãos, eles começam a relatar a verdade, eles falam exatamente, mas eles começam com sutileza, já começa aqui com sutileza, porque eles já estão com a mente maligna de torcer o povo, de fazer com que o povo não entre naquela terra. Eles já estão em conluio para fazer isso. Nós vamos ver isso agora. Olha o relato deles então. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. E mostrou aqueles frutos. Aí começam a colocar dificuldade na terra. Vejam, mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Quando eles falam filho de Anak, que né, descendentes de gigantes, são gigantes que eles viram lá. Quando os espias corajosos perceberam isso,
no caso Caleb, que eles estavam com sutileza, olha o que ele fala no verso 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Aí os covardes retomam a palavra, tomam novamente a oportunidade e continuam falando. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Aí o tradutor aqui coloca um comentário: os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Olha a reação do povo. Qual foi a reação, então, de todo Israel depois de ver essa narrativa deles, que colocaram ali a verdade, mas começaram com sutileza, distorcer e mostrar que eles não confiavam no Senhor coisa nenhuma, que eles tinham sido contaminados, estavam totalmente amedrontados e era um bando de covarde. E olha a reação do povo. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Quando fala que Moisés e Arão caíram o seu rosto, ou seja, eles sentiram impotentes, humilhados e desprezados naquele momento, isso aqui é um veredito. Nesse momento, o povo de Israel estava funcionando como um tribunal, porque aqui era o mais forte, o povo era mais forte, então eles faziam aqui o que quisessem, é como uma revolta, contra o governo. Então o povo é mais forte quando o povo se levanta. Então aqui era um veredito, eles tinham montado um tribunal e com certeza Moisés e Arão seriam mortos, Eles não iam levar Moisés e Arão com eles, que era exatamente o pivô do problema. Mas o que aconteceu nesse momento que eles fizeram isso com Moisés e Arão? Interrupção de Caleb e Josué, os valentes do Senhor. Nesse momento, Josué e Caleb tomou mais uma vez a palavra ainda nesse tribunal. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação diz que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Isso aqui não é uma sugestão. Mais uma vez, isso aqui é um veredito. Então, eles determinaram que Josué e Caleb, os valentes do Senhor, fossem mortos, fossem apedrejados naquele momento. E de tabela, obviamente, Arão e Moisés também. Mas o que aconteceu, então, logo em seguida? Deus aparece imediatamente a toda a congregação. A glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e desterrá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Traduzindo aqui numa linguagem nossa simples, o que Deus disse é o seguinte: afasta Moisés um pouquinho, Arão e Josué e Caleb, que eu vou matar esse povo agora, imediatamente. Eu vou lançar uma praga letal e eles vão morrer agora. Eu vou fazer um outro povo de você.
E Moisés intercede pelo povo, né? Um homem manso, um profeta do Senhor, e ele implora ao Senhor, suplica ao Senhor que perdoe aquele povo. O Senhor perdoou com as seguintes condições. Veja o destino do povo de Israel. O texto vai narrar o destino do povo de Israel. Deus disse: vocês não entrarão na terra da qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiências do meu desagrado. E o que aconteceu com os 10 espias, aqueles 10 espias covardes, que infectou todo o povo com aquela síndrome de medo e de covarde? O que aconteceu com eles? Olha o versículo 36 em diante. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Então, irmãos, esse é esse texto. Esse é o texto que nós aprendemos bastante, nos ensina bastante. E eu quero fazer agora uma breve exposição aqui para que os irmãos entendam melhor sobre exatamente esse tema, síndrome de gafanhoto. Síndrome não é uma coisa que a pessoa contrai, quando ela é contagiosa, ela se espalha, se tornando, né, uma epidemia. Isso foi o que aconteceu, né, atingindo todo aquele povo. Olha a expressão aqui: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Síndrome de gafanhoto. Vejamos alguns sintomas da síndrome de gafanhoto, para nós termos cuidado, para não sermos infectados com essa síndrome, não é, de medo, de falta de fé, de falta de confiança no Senhor, e além de contrair, propagar essas síndromes. Primeiro, queridos, falando sobre os sintomas da síndrome de gafanhoto, síndrome de gafanhoto é contagiosa. Ela é contagiosa. Quando a pessoa contrai ela, ele não fica só com ela, para ele. Ele começa a dizer, a espalhar: não dá, isso não vai, você é doido, você é louco, isso não tem, você não conhece, não sabe matemática, você não tem lógica, você não percebe que isso é impossível. Então ele começa a rebanhar, a arrecadar pessoas para si, para poder ficar forte, para distorcer, porque ele não crê no potencial, na mão de Deus, no projeto de Deus que Deus tem, na realização daquele sonho que Deus já colocou no coração, porque aquela terra já era deles. Eles deveriam saber disso, aquela terra já era deles. Olha o verso, capítulo 14, verso 1, sobre essa questão de que a síndrome de gafanhoto contagia mesmo. Olha, então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Eles conseguiram o intento, com a sua falta de fé, com a sua pequenez, com a sua mediocridade espiritual, que não tinha nenhuma visão, eles conseguiram contagiar, porque a síndrome de gafanhoto, quando a pessoa não quer avançar, é covarde, tem medo, é pequeno demais, tem a mente pequena, não tem fé, ele consegue de fato contagiar. E quando somos infectados pela síndrome do medo, queridos, tiramos os olhos de Cristo e colocamos apenas no problema. Nós tiramos os olhos de Cristo porque o medo, na verdade, é uma bênção de Deus. O medo é para nos proteger, é uma das bênçãos que Deus nos deu, foi o medo. Porque com medo nós protegemos, só com medo certo, equilibrado. Quando passa disso,
Aí começa a dúvida, o medo, a incredulidade e outras coisas mais. Então, a questão é essa, é o medo equilibrado. Quando a pessoa não tem medo nenhum, ele morre, né? Ele precisa para autopreservação, para sua autoproteção, ele precisa, mas aquela dose certa. Mas quando ultrapassa isso, nós tiramos os olhos de Cristo e colocamos nos problemas. Um exemplo é o próprio apóstolo Pedro. Vocês lembram? O mar estava agitado e Jesus vem caminhando por sobre as águas. E Pedro ali, naquela bravura, naquela coragem, diz, deixa eu ir ter com o Senhor. E ele, vem Pedro, pode vir, venha. E Pedro fixou o olho nele, começou a caminhar em cima das águas. E quando ele viu que o barco estava um pouco distante, e Jesus estava mais à frente, e só via água e tumultuou, ele tirou a visão, o medo veio sobre ele. Quando ele temeu, ele começou a afundar. Quando ele tirou os olhos de Cristo, ele começou a afundar. E aí o Senhor correu em direção, ele pegou no braço dele. O que é que isso nos ensina? Nos ensina que quando nós temos que focar no Senhor, nós não podemos tirar e focar no problema, porque o Senhor é maior do que as nossas lutas, é maior do que os nossos problemas, é maior do que qualquer gigante. Então nós temos que focar, porque à medida que quando nós tiramos os olhos do Senhor e focamos no problema, no gigante, aí sim, aí que vem realmente o pânico e nós podemos afundar. Os olhos fixos no Senhor. Quando sentimos muito medo, nós agigantamos o problema, daí perdemos a fé e exageramos, aumentamos muito o problema ali por causa daquele medo que nós temos. Tem um pastor chamado Josias Moraes que ele fez a seguinte observação: aqueles espias raciocinaram assim: eles são gigantes e nós pigmeus. Eles são fortes e nós fracos. Eles são muitos e nós poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós no deserto. Eles são guerreiros e nós peregrinos. Veja que no pensamento deles, eles estavam só. Eles não tinham ninguém para auxiliá-los. Então, de fato, se pensarmos assim, é uma realidade. Aqui tudo é verdade. Eles eram pequenos, eles eram frágeis, só que eles esqueceram que Deus estava com eles, que Deus abriu o mar vermelho. Olha as 10 pragas, olha o Senhor sustentando eles no deserto, ali com pão e com carne, o Senhor estava com eles. Cadê Deus? Eles não colocam Deus em momento algum, eles viram tudo isso, mas não viram o Senhor. Então essa é a questão da pessoa que amedronta, que não tem fé, que não corre atrás, que não parte para cima, não é? Ele começa a ver obstáculo e começa a passar para outras pessoas. Aqueles príncipes se tornaram mensageiros do caos, profetas do fracasso, pregadores do desânimo. É isso que acontece quando nós não somos corajosos no Senhor, como nós não temos fé, não partimos para cima, nós nos tornamos mensageiros do caos. Porque nós não queremos ficar sozinhos nessa nossa covardia, nós não queremos ficar sozinhos nessa nossa incredulidade. Então nós somos mensageiros do caos, profetizamos o fracasso, isso não vai dar certo, nós não temos condições. E a gente esquece de mencionar o Senhor, a gente também esquece do Senhor. Nós, se fizermos as contas aqui, nós não temos, enfim, é impressionante. E aí a gente começa a espalhar essas coisas. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser corajosos. Independente do resultado lá, nós temos que partir para cima, nós não podemos ser loucos. A Bíblia nos orienta que nós não vamos agora tentar alguma coisa, uma loucura. Não é isso. Mas as coisas são lógicas, as coisas que a gente quer não são coisas grandiosas assim. As nossas metas são baseadas na palavra de Deus. Promessas de Deus, não é a ambição nossa, o meu projeto é ser um milionário, é ser isso, não. O que nós queremos, há condições para ser realizado, e se aquilo não for realizado, nós não vamos sofrer danos, aquilo não vai nos prejudicar. Então, muitas das vezes nós não vamos, às vezes, por falta de fé, por falta de visão, por covardia mesmo. Síndrome de gafanhoto, queridos, além de ser contagiosa, nos leva a duvidar da palavra de Deus.
Olha o verso 31 do capítulo 13. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. Nós é que vamos atacar, nós não podemos atacar então. Eles duvidaram da palavra de Deus. Eles duvidaram porque síndrome de gafanhoto atinge as vistas da pessoa, a pessoa não vê. Eles viram muralhas, eles viram gigantes, mas eles não viram o Senhor. O Senhor não estava na mente deles, nos olhos deles, eles não viram. E por falar de não ver o Senhor, irmãos, perto da gente, para pelejar pela gente, ver o Senhor pelos olhos da fé. Eu não sei se você lembra de uma passagem lá do profeta Eliseu e seu servo. Eu não podia deixar de trazer essa palavra. Um episódio que aconteceu com o profeta Eliseu e com o servo do profeta Eliseu, em 2 Reis 6, a partir do versículo 8. 2 Reis 6, a partir do versículo 8. Se alguém quiser ler essa passagem comigo, mas diz o seguinte: o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: envie-te passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma vez ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os assírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. Então, queridos, é um episódio muito interessante, não é? Que Eliseu orou e pediu a Deus: abra os olhos do meu servo para que ele veja a realidade. Às vezes nós estamos precisando exatamente de fazer essa oração, orar para alguém, dizendo: Senhor, abra os olhos, não é? Os meus olhos, para me ver a realidade do que acontece. E eu digo a você, irmãos, cuidado, veja as circunstâncias sobre a ótica, não vejam as circunstâncias sobre a ótica de Satanás, que é uma ótica de derrota, fracasso, pessimismo, desânimo, revolta, sensação de que tudo está perdido. Não olhe assim, isso é uma visão negativa, uma visão que o inimigo quer que você veja. Peça a Deus, ore ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos como o Senhor abriu os do servo do profeta Eliseu, para que eu veja a realidade. Irmãos, síndrome de gafanhoto atinge não só as vistas, mas a memória da pessoa. É como, ou pior do que a síndrome dessa doença terrível, né, que aconteceu recentemente. Então, ela também cega a memória. A gente fica, não é? O Covid, né, que eu me refiro, cega a mente também, mata, a pessoa não consegue lembrar mais. Síndrome de gafanhoto acontece isso também. A memória dos israelitas foram atingidas. Eles esqueceram, em primeiro lugar, das 10 pragas. Aquelas 10 pragas, é incrível aquilo, né?
Lembra das 10 pragas, aquelas chuvas de pedra, aquelas coisas matando os egípcios ali, poupando o povo de Israel, eles vendo ali a coisa ao vivo e a cores, Deus matando os primogênitos dos egípcios. Eles esqueceu do mar aberto, com aquele mar aberto para eles passarem no meio, e quando eles passaram do outro lado, a rocha dando água, brotando água de uma rocha, e de dia havia uma nuvem, que era Deus, estava naquela nuvem e guiava eles. Estava acontecendo tudo isso. Olha para vocês verem a gravidade da incredulidade desse pessoal. Durante o dia ia uma nuvem guiando eles, e o Senhor estava na nuvem. De noite, uma coluna de fogo ia na frente deles, e aquela coluna de fogo, quando parava, aí Deus já tinha orientado Moisés: quando eu parar na coluna de fogo, você arme a tenda ali, e a coluna de fogo ficava lá, até bater em retirada. Quando a coluna batia em retirada, eles ajuntavam as coisas, e era sempre assim, e alimentando eles com pão dos céus, com carne. Era uma coisa incrível, quanta maldade, quanta perversidade deles, incredulidade. Hoje nós não vemos isso, mas nós temos o Espírito Santo que nos dá fé, nós temos que tomar cuidado, que nos concede fé, nós temos que crer no Senhor, nós não podemos ficar estagnados, medrosos, com coisa, tentando consultar alguém, como é que vai ser o meu dia de amanhã, não é? Procurando profetadas. Nós precisamos confiar no Senhor, entregar as nossas vidas ao Senhor. Deixa para o pessoal de horóscopo, porque isso revela falta de confiança no Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos descansar. O Senhor tem os planos, os projetos dele, nós devemos descansar no Senhor e não viver à procura dessas coisas. Mas a verdade é essa, que essa síndrome de gafanhoto, dessa falta de fé, dessa falta de confiança, ela faz com que a pessoa mata as lembranças da pessoa. O medo, o pavor é tão grande que ele esquece de tudo que o Senhor fez, das bênçãos. Se o Senhor fez tantas bênçãos, deu tantas vitórias já, é óbvio que ele vai continuar abençoando. Eu gosto de falar isso nos cultos domésticos, lá em casa, falar para os meninos, para a Del, né? Vocês lembrem como o Senhor cuidou, porventura nos faltou alguma coisa, quando é que foi que nos faltou alguma coisa? Lembram dos grandes milagres do Senhor, que Ele já fez por nós? Nós não podemos esquecer disso, e isso nos encoraja e faz com que a síndrome de gafanhoto, da covardia, da incredulidade bata em retirada. É importante nós lembrarmos do passado, de quanto o Senhor tem nos abençoado, e se Ele abençoou até agora, por que é que Ele não vai continuar cuidando de nós? Então, os israelitas, era incrível como que até naquele momento eles estavam sendo conduzidos pelo Senhor. Imagina a situação de Deus, não era Moisés que estava sendo rejeitado, era ele, mas mais era Deus. Apesar de eles estarem dessa forma, eles nem lembraram de Deus. Nós não conseguimos contra eles, eles são fortes, nós somos fracos, e nós, e Deus, onde que fica nessa história? Deus não estava cuidando deles, Deus não já tinha prometido que a terra era deles? Então por que é que eles estavam agindo dessa forma, e ainda tentando convencer todo mundo para que acreditassem neles? Síndrome de gafanhoto nos leva à crise de inferioridade, porque quando o medo aumenta, o problema é grande, eu sou pequeno, há uma proporção. Quanto mais aumenta o medo, obviamente que eu vou me diminuir. Ao ponto de dizer como os israelitas: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Eram príncipes, mas sentiram-se como insetos. Eles eram príncipes do povo de Israel, eles eram os líderes das tribos, então eles eram príncipes. Olha, eles rebaixaram para insetos. Olha que situação. Quanto a nós, irmãos, nós somos filhos de Deus, nós somos embaixadores dos céus. O Senhor, Jesus, que diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, nos mandou ir. Ide, eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inferno, e nada vos fará mal algum. Mas isso é pela fé,
é pela fé que nós caminhamos, pisando serpente, escorpião e toda a força do inferno. Nós temos que ter fé, nós temos que olhar fixo para o Senhor Jesus. Aquele povo era só caminhar em direção à terra prometida, e eles iriam acabar com aquele povo, destruir aqueles gigantes. E isso aconteceu com os filhos deles. Eles entraram lá e fizeram isso. Inclusive, o Senhor fez questão de Caleb destruir os gigantes. Havia lá uma montanha de gigantes, lá o lugar onde ficavam os gigantes. Caleb foi lá e destruiu aquele povo com o pequeno exército dele, para mostrar que realmente é dessa forma. Nós somos embaixadores dos céus. Deus nos concedeu condições para marcharmos, para caminharmos, para adquirirmos aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso trabalho, queridos. Perceba a diferença entre os 10 espias e Davi, por exemplo. Davi também deparou-se com um gigante. Mas o inseto era o gigante. O gafanhoto era o gigante. Era o gigante que era o gafanhoto na visão de Davi. Porque Davi não olhou para si. Foi diferente dos espias. Os espias, eu não posso, eu não posso. Davi também pensava da mesma forma, eu não posso. Porque ele disse, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor, ele cria no Senhor dos Exércitos. E é por isso que ele obteve a vitória. E ele, quando ele viu pela ótica de Deus e não pela sua própria ótica. Quando ele olhou pela ótica de Deus, ele viu que diante dele estava um inseto, não é? E ele deu uma pedrada nesse inseto e matou esse inseto. Porque ele estava com a visão de Deus. Síndrome de gafanhoto, querido, gera murmuração e revolta. Quando a pessoa é tomada pela incredulidade, pelo medo, eu não consigo isso, nós não conseguimos, não dá, e não sei o quê. Isso, aí ele começa a murmurar. É isso que aconteceu com os filhos de Israel. Olha o capítulo 14, versículo 2 e 3. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor, olha eles acusando Deus aqui de assassino, de genocida. Olha para vocês verem. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? É por isso que eles morreram fulminados. Eles estavam acusando Jesus aqui de Deus de assassino. Por que Deus traz nós aqui, por exemplo, para nos matar? Aqui matar nós, nossos filhos, nossas mulheres. Imagina a situação de Deus agora, o emocional de Deus. Olha que situação. E por que o Senhor nos traz essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Todos os filhos de Israel murmuraram. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Essa terra não é para nós, vamos morrer no deserto, melhor voltar para o Egito. Muitos crentes estão com esse mesmo pensamento, vamos voltar atrás, não dá para seguir adiante não. Vamos voltar, e muitos acabam voltando, e muitos acabam experimentando a amarga derrota e a desaprovação de Deus, porque se há uma coisa que Deus tem ojeriza, é de pessoas assim, que não acreditam nas suas promessas, que não acreditam na sua palavra, que não acreditam nos próprios projetos de Deus, que Deus já traçou para o seu povo, e começa a murmurar, e começa a colocar dificuldade, e começa a espalhar entre outros, não é que aquilo ali, para que ele tenha uma quantidade boa de pessoas para combater os líderes que o Senhor deu a visão, não é? A visão, e os líderes quer levar, como Moisés, não é? E Arão queria levar o pessoal, mas eles queriam, não é, destruir esses líderes, formar outro líder da forma deles, da visão deles, um líder covarde como eles, para que pudessem voltar atrás. E concluindo, meus queridos, essa palavra, eu digo para vocês que nós devemos agir como Josué e Caleb. Eles, ao contrário, viram os gigantes como gafanhotos. Olha o verso 9 do capítulo 14. Não temais o povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Como pão podemos devorar, a ideia de aquela torradinha, que não é o pão que você pega e esfarinha. Olha a visão, a coragem deles, como eles eram crentes, tinham fé no Senhor. Como pão nós podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Esta é a palavra de Josué e Caleb. Observe essas duas expressões.
Oxalá tivéssemos morrido no Egito, que é a dos 10 espias, agora a dos 2 espias. Eia, subamos e possuamos a terra. Qual delas é a sua? Qual dessas expressões é a sua? Oxalá tivéssemos morrido no Egito. Eia, subamos e possuamos a terra. Todos os filhos de Deus, o povo de Deus, têm a visão de Josué e Calebe. Vamos porque vamos. Vamos subir e vamos possuir a terra, porque ela é nossa, porque o Senhor já nos deu essa terra por herança, é o projeto de Deus. Amém, queridos? Com Josué, queridos, e Calebe, eu aprendo 3 coisas. Primeiro, sempre surgirão obstáculos em nosso caminho. Sempre vai ter obstáculo. Não tem como, essa caminhada nossa aqui, os projetos, as metas que nós traçamos, não tem como ir direto. Vai ter sempre obstáculos. Segundo, devemos e podemos ultrapassar os obstáculos. Nós podemos e devemos ultrapassar. Nós não podemos parar. Terceiro, qualquer terra boa tem seus gigantes. Não pense que não tem. Qualquer projeto que você tem, coisa boa para fazer, tem os gigantes ali e você vai ter que cruzar com eles pelo caminho. É tanto obstáculo, tanta dificuldade, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Se você achar que fazer as suas metas na igreja, mesmo a gente traçar algum projeto, qualquer coisa que a gente for fazer aqui vai ter os gigantes. Cabe a nós derrotar esses gigantes, avançar ou acovardar e ainda chegar ao cúmulo de agir como esses homens aqui. Aprenda ainda sobre 3 erros que não podemos cometer. Quais são eles? Desistir no meio do caminho. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Nós temos que ver por que não está dando certo, estudar a situação, mudar aqui, né? Não é nessa direção, não. Então vamos. Um exemplo aqui nosso, por exemplo, a nossa placa aqui, o nosso totem. Né? A nossa ideia de construir um totem. Mas agora não é um totem. Aqui ninguém tem totem aqui. As igrejas. Inclusive, eu estava analisando igreja nossa aqui, só a nacional que tem um totem. As outras igrejas não têm. Elas têm placas. Então, não é para totem. Então, nós vamos construir uma placa que é mais modesta, que é acessível. Então, a gente precisa ter o pé no chão e caminhar e não desistir. Então, vamos fazer uma placa bonita ali, luminosa, né? Às vezes a gente pensa, é que eu estou dizendo para vocês, coisa que, não, é filho do rei, não vamos pensar em pequena coisa, não, vamos pensar em coisa grande, aquele negócio todo aqui. Não existe isso. Pela proporção da nossa igreja, tendo em vista as demais igrejas também, uma placa bonita ali está bem visível, não é? Então, vamos desistir jamais, vamos fazer, traçando de construir um muro, a grade aqui também, vamos fazer também. Não vamos desistir. Os gigantes aparecem, mas eles não vão nos lançar por terra. E se levantar uma voz, um profeta que é agoreiro, não vai adiantar. Está repreendido em nome de Jesus. Nós não vamos aceitar. Não, isso não vai dar certo, nós não temos recurso, não sei o quê. Não vamos aceitar esse tipo de coisa. Isso não é bíblico. Vamos caminhando. Se demorar um pouco, mas está demorando, Deus tem o tempo dele. Não vamos desistir. Quem desiste são os 10 espias que voltam para trás, nós vamos caminhar e Deus vai nos dar a vitória. Depois dessa placa, muito mais para frente, nós vamos construir uma igreja aqui, grande, quem sabe, né? Vamos ver um totem e tudo mais. Então, meus queridos, essa é a palavra que eu queria colocar para os irmãos, que Deus possa nos abençoar e que nós nunca venhamos a agir como esses 10 espias, mas que Josué e Calebe sejam uma inspiração para nós, que o próprio Davi, né, ali enfrentando aquele Golias, também seja uma ilustração para as nossas vidas. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, vamos fazer uma oração ao Senhor, pedindo a graça dele, para nós a força do Senhor, a coragem, a fé, para que possamos caminhar, prosseguir e não olhar para os lados, não fazer como Pedro fez, porque ele olhou para os problemas, para a tempestade, focou nas tempestades e tirou os olhos do Senhor, né, e não foi bom. Ó Senhor,
Nós estamos fazendo uma reflexão aqui, aprendendo mais uma vez com os teus homens da Bíblia, da palavra do Senhor, Pai, as histórias, os eventos positivos e também os negativos, porque nós aprendemos com os positivos e também com os negativos, Senhor. Que possamos, ó Pai, seguir o exemplo desses homens de fé como Josué, Caleb, Davi, Senhor, homens de fé, homens de coragem, que o Senhor honrou, que o Senhor abençoou, que o Senhor aprovou o trabalho, a investida deles, Senhor. Que o Senhor nos aprove, nos abençoe também. Que possamos, ó Pai, caminhar nas nossas metas, nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, e que o Senhor continue nos abençoando. Até aqui o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem nos abençoado, tem nos surpreendido, Senhor, com as bênçãos do Senhor, e o Senhor continuará cuidando de nós e da nossa igreja, e vamos caminhar na fé, Senhor, garrados, grudados no Senhor, e vamos vencer, porque no Senhor somos mais que vencedores. Que nós possamos ser cheios de fé, de ânimo, de coragem, Pai, que nenhum irmão venha, Deus, a duvidar, ó Deus, a fraquejar, ó Deus, a espalhar, ó Deus, dúvida, incerteza, temor, mas que possamos caminhar firmes no propósito do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.